Olá, tudo bem? Eu vim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, uma mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para me trazer para você, amém? Receba Jesus aonde você estiver, receba Jesus aonde você estiver, em nome de Jesus, receba o Espírito do Senhor, amém? O nome da palavra de hoje aqueles que creram em seu nome, Deus deu poder para se tornarem filhos de Deus. Então você é filho de Deus. Amém? Hoje Jesus veio te dizer isso. E que também que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Cristo é o autor e consumador da sua fé. Receba em nome de Jesus, creia. Creia no nome de Jesus. Amém? Cristo é o autor e consumador da sua fé. O texto está lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, o que está dizendo aqui? Todos aqueles que creram, que receberam e creram no nome de Jesus, Deus deu direito para eles se tornarem filhos de Deus. A partir do momento em que você recebe o Senhor e crer nele, a palavra crer significa tomar por verdade, amém? Crer nele, você automaticamente já se torna filho de Deus, porque você crê em Jesus, amém? Dos quais não nasceram da vontade da carne e nem do homem, mas a vontade de Deus, amém? Você não foi pela vontade da carne nem do homem, mas pela vontade do Senhor. Você é filho de Deus pela vontade de Deus, amém? E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16 diz que o próprio Espírito, olha só o que o Senhor diz para você, que nós somos filhos de Deus, amém? Aí logo depois, em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que o próprio Espírito de Deus comprova com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Amém? A Bíblia diz que aqueles que creram e receberam Jesus se tornaram automaticamente filhos de Deus. E logo depois que o Espírito de Deus comprova com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre você, ele comprova o que ele disse, que nós somos filhos de Deus através da fé em Jesus. Amém? Você é filho de Deus. Amém? Você crê. E lá em Romanos, capítulo 17 diz, Romanos capítulo 8, versículo 17 diz, se somos filhos, então nós somos herdeiros, amém? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, amém? Nós somos filhos e herdeiros de Deus, amém? Nós vamos herdar a Nova Jerusalém quando Cristo vir buscar a igreja. E ele disse, o vencedor, nós vamos herdar a Nova Jerusalém. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus. Deus está dizendo para você, você vai herdar a Nova Jerusalém que foi preparada de Deus para você. É de Deus para você. E ao vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém? Nós somos filhos de Deus. Pela vontade do próprio Deus, nós somos filhos de Deus. Amém? Então receba, você é filho de Deus. Amém? Lá em Hebreus 12:2 diz que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. O que significa a palavra autor? Aquele que cria algo é o autor. Ele que criou. Por que ele é o autor da nossa fé? Porque ele mesmo disse, Jesus quando estava aqui na terra, pregando a respeito do reino de Deus, ele disse, chegou a hora e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Ou seja, ele estava falando sobre que Deus, o reino de Deus viria, né? Que Jesus viria buscar a igreja dele para levar para a eternidade. A igreja somos eu e você, amém? Jesus diz, arrependam-se e creiam no Evangelho.
Amém? Jesus é o autor e consumador da nossa fé por causa disso, porque foi Ele que disse isso, para nós crermos. Amém? E lá em Hebreus 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Cristo é o autor da nossa fé. Amém? Ele é o autor e consumador. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Amém? Se Ele disse, Ele vai cumprir. Porque Ele conclui. Ele disse a respeito dele para nós termos fé, para nós crermos no Evangelho. E ele também é o consumador. Ele vai concluir aquilo que ele disse. Amém? Jesus é o autor e consumador da sua fé. Em tudo, em tudo. Amém? A palavra do Senhor diz que se vocês pedirem, Jesus disse, se vocês pedirem alguma coisa para mim, se você crendo, vocês receberão. Ou seja, Jesus, você tem fé que você vai receber? Jesus é o autor da nossa fé e logo depois ele é o consumador, é ele que conclui algo. A palavra consumador significa concluir algo, ele termina algo, amém? Jesus é o autor e consumador da nossa fé, ele conclui aquilo que ele disse, amém? Jesus vai concluir aquilo que ele te disse, ele vai cumprir, amém? A nossa fé. Ele vai cumprir porque ele é o autor e consumador da nossa fé em tudo, em tudo. Tudo aquilo que ele te disse, ele vai cumprir porque ele é o consumador. Ele é o autor, você crendo, você vai receber, e ele é o consumador. Ele consome tudo, ele conclui tudo. Tudo que ele disse, Jesus conclui, Jesus termina. Tudo que ele começou, ele termina. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Creia que Jesus Cristo é o autor e consumador da sua fé. Creia nisso. A palavra do Senhor diz que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito para o qual ela foi lançada. Então, tudo aquilo que Jesus é o autor e consumador da sua fé. Então, tudo aquilo que ele te disse, ele vai concluir, ele vai terminar, porque a palavra de Deus diz isso, que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi lançada. Amém? Então, creia nas promessas de Jesus, porque ele vai concluir as promessas dele na sua vida. Ele vai concluir. Ele é o autor da fé e o consumador da nossa fé. Então, creia em Jesus. Acredite em Jesus. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele ama você. Amém? Jesus ama você de todo o coração. Amém? Você é amada pelo Senhor, amado pelo Senhor. Acredite no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus traga vida para o seu corpo. Amém? Da mesma forma com que Deus trouxe vida para o corpo de Jesus, ressuscitando, trazendo vida para o corpo de Jesus, fazendo ele ressuscitar, que o Espírito de Deus traga vida para o seu corpo hoje. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com quem você ama, com quem você quer bem. Me ajuda aí a pregar o Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.